Fala pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Primeiramente, um grande abraço aí a todos e voltamos aqui, mais uma aula de geografia e que possamos aí cada vez mais adquirir conhecimentos, e fazer com que a gente possa, quando encerrar e a gente voltar à nossa vida normal, a gente possa aí não ter tantos prejuízos, em relação aos conteúdos, ok? Peço a vocês também a questão do feedback, se essa maneira vocês estão conseguindo assimilar, tá certo? Então eu preciso dessa resposta também de cada um de vocês. Qualquer dúvida, qualquer questão que vocês tiverem, e alguma dificuldade no momento da resolução, podem entrar em contato comigo, através das redes sociais, WhatsApp, etc. Tá certo? Só preciso que vocês consigam entender, assimilar esse conteúdo. Bom, gente, como é de costume, eu gosto de lembrar aí da aula passada, e o tema principal da aula passada foi agentes externos e agentes internos, tá certo? Onde os agentes, esses dois agentes, eles são transformadores. Por exemplo, os agentes internos, como terremotos, vulcanismo, eles acontecem de dentro para fora e acabam modificando também a parte superficial, a parte externa. E os agentes externos, que são a combinação de fatores aí como radiação solar, a questão da chuva e dos ventos, fazem com que a natureza ela vá se moldando também, conforme a atuação desses elementos. E não podemos esquecer também que os seres humanos também são considerados agentes externos, mas não são aquela questão naturais. Eles utilizam de artifícios culturais, de ferramentas para transformar a natureza. Bom, gente, essa aula agora, ela tem aí como principal tema fatores e elementos climáticos. Então aqui a gente vai começar falando aí sobre as camadas da atmosfera, para que a gente possa aprofundar cada vez mais nesse conteúdo. Então aqui, a atmosfera. Primeiramente, o que é a atmosfera? É a camada gasosa que envolve o planeta, sendo extremamente importante para a manutenção da vida na Terra. Então, essa atmosfera, ela é dividida aqui em algumas camadas. E já dando aquela dica para vocês, em vestibulares, Enem, já que vocês já são pré-candidatos, essa forma de qualificação. Então, de todas as camadas da atmosfera, as duas mais importantes e as duas que caem realmente nessas questões de concursos e vestibulares são as duas primeiras aqui. No caso, a troposfera, que é a camada, resumindo para vocês, é onde acontecem todos os fenômenos da Terra, é onde os balões eles trafegam, os aviões, é onde acontecem os raios, relâmpagos, chuvas, fenômenos da natureza. A estratosfera, que é onde está, que é a segunda camada em relação à altitude, a estratosfera é onde está localizada a camada de ozônio, ou seja, a camada de ozônio que ela é responsável por filtrar os raios solares. Mas já a gente continua um pouco mais aprofundado. Bom, aqui fala sobre a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Aqui temos que a troposfera, que é justamente essa camada que eu falei para vocês, que é extremamente importante para a gente. É a subcamada mais próxima aí da crosta terrestre, portanto está diretamente relacionada com as atividades humanas. Corresponde a 75% da massa gasosa do planeta e 80% dos gases que circulam aí todo o nosso planeta, sendo responsável pela transformação de fenômenos atmosféricos. Ou seja, a troposfera, nesse caso, é a camada mais importante para a vida. Estratosfera pode se estender até 50 km de altitude e possui 19% dos gases existentes no planeta. O elemento químico mais conhecido nessa faixa da atmosfera é o ozônio, responsável pela filtragem da radiação solar. Então, eu costumo dizer
que a radiação, né, a questão da camada de ozônio é como se fosse uma peneira, tá certo? O raio solar, ele vem diretamente, ele passa pela camada de ozônio, né? E o que passa dele é só o necessário para que haja a existência da vida, tá certo? Se a temperatura, de acordo com a ciência, se a temperatura fosse, se não tivesse a camada de ozônio, não existia vida da forma que a gente conhece, porque a temperatura ia ser muito maior. Então, a camada de ozônio, ela serve como uma peneira, ela filtra os raios solares e o que passa para a gente é só o necessário. Tudo bem? Temos aqui a mesosfera. Situa-se a 80 km de altitude, característica essa que impossibilita o envio de aviões e balões meteorológicos para estudo. Então, nessa mesosfera aqui, tá certo? É praticamente impossível, né, o avião estar ali sobrevoando, tá certo? Só se for, por exemplo, um avião muito preparado, né, feito aí com um revestimento incrível, né? E mesmo assim existe ainda essa dificuldade, tá certo? Temos aí a próxima, termosfera. Estima-se que chega a 600 km de altitude e possui uma temperatura média de 2.000 graus Celsius. Gente, 600 km é praticamente daqui de João Pessoa a Fortaleza. Agora imagine isso no sentido vertical, né? 600 km. De carro você tira aí mais ou menos em 8 horas, 7, 8 horas de viagem, né? Ou mais, dependendo, né, de como você conduz aí o veículo. Ou seja, é uma região, a altitude elevadíssima aí. Ionosfera, ocorrem as transmissões de rádio, no caso AM, né, amplitude modulada, e os fenômenos atmosféricos, conhecidos como aurora boreal. Então lá na região, né, norte, aí no hemisfério norte, a gente em determinados pontos consegue observar esse fenômeno da aurora boreal. Então é basicamente nessa região aí, bem mais elevada, tá? Mas a gente consegue observar essa parte. Por último, nós temos aí a exosfera. É a subcamada mais externa do planeta. É nessa camada que os satélites artificiais orbitam. Ou seja, é nessa área onde a questão de gravidade, né, os satélites eles ficam estacionados, né, nessas regiões. Então é nessa última camada aqui, chamada de exosfera. Bom, gente, outro assunto que eu quero tratar com vocês, muitas pessoas ainda se confundem, né, com essas questões de tempo e clima. O tempo atmosférico e a questão do clima. Temos aqui que tempo atmosférico é o conjunto das condições momentâneas da atmosfera. Ou seja, o que está acontecendo agora, né? Então, se abrir a janela da sua casa, do apartamento, você vai perceber se vai estar ensolarado, se vai estar chovendo, né? Se vai estar nublado, né? Nevando. Claro que aqui em João Pessoa, né? Ainda não, mas quem sabe um dia, né? Já que a geografia ela não é exata. E a questão de geadas. Então, é o que está acontecendo agora. Em alguns momentos, eu tenho certeza que vocês se depararam da seguinte situação. Sai de casa, está ali ensolarado, né, um dia bonito, antes de ir para a escola. Quando você chega na escola, o temporal. Ou seja, o que mudou? O tempo. Estava ensolarado, passou a ser chuvoso. Tudo bem, gente? Falamos sobre o tempo, que é algo de momento. Temos também o fator clima, que é o conjunto de várias condições atmosféricas em determinado período. São necessários muitos anos de observação e só então se torna possível estabelecer qual tipo de clima predominante. Então, esses anos, esse muito tempo que ele está se referindo aí, é em média 30 anos. Então, aparelhos, pessoas, né, cientistas, têm que analisar em média 30 anos de uma determinada região para saber se houve uma mudança climática. Tudo bem? Então, clima já é algo mais, em outras palavras,
é o que acontece em uma região durante um ano. Exemplo, vou falar para vocês agora. João Pessoa, começando por janeiro. Janeiro está em meados aí do verão, né? Quente, né? De vez em quando vem uma chuva, mas a predominância é que seja quente. Janeiro, fevereiro, março. Então, em março já entra a outra estação, que é o outono, aqui no hemisfério sul. Então, o outono já tem uma característica no início um pouco mais quente, né, que já vem do verão, mas já começa, aí em meados de abril, a temperatura já começa a baixar um pouco. Quando chega dia 22, 21, 22 de junho, nós temos aí o inverno aqui no hemisfério sul. Então, é onde realmente as temperaturas, dependendo da região onde você esteja, ela vai diminuir. Posso dar um exemplo. Aqui em João Pessoa, a gente não sente tanta essa mudança, né, de temperaturas, mas se você for para Areia, Bananeiras, Triunfo, Solânia, regiões um pouco mais elevadas, regiões de serra, você vai sentir essa diferença. Então, ó, o clima ele já é o predominante, por exemplo, como um clima árido, um clima semiárido, tropical, equatorial. Então, é aquele tipo de clima que determina uma região por um processo de muitos anos. Aqui, ó, coloquei para vocês sobre os fatores climáticos, começando pela latitude. Tá certo? Lembrando que a latitude, ela divide aí, né, o planeta em várias linhas imaginárias. E além dessas linhas imaginárias, também envolve a questão do clima. Exemplo, região central, que é o Equador, né? E aquela situação, quanto mais você se afasta do Equador, mais frio tende a ficar. Quanto mais você se aproxima, mais quente. Por que que isso acontece? Pela forma geóide do planeta, né? Aqui está uma forma meio, né, oval, aí, meio elíptica, né? Mas representando assim o planeta, né? Mas a forma exata do planeta é chamada de geóide. Então observe, o planeta então ele tem essa curvatura que faz com que a radiação solar ela não atinja todas as regiões da mesma maneira. Então essa região central ela tende a receber mais radiação. Por isso que são as regiões mais quentes, chamadas de regiões tropicais. A partir de o sul de São Paulo, que é onde passa o Trópico de Capricórnio, e a região da Flórida, onde passa aí lá nos Estados Unidos o Trópico de Câncer, a partir dessas regiões já começa a entrar na zona temperada. Temperada do sul e temperada do norte. Então, o próprio nome, ele já lembra, eu costumo passar isso para os meus alunos, né, para vocês, que é como se fosse uma comida, né? Algo temperado, ou seja, uma comida para ela ser boa, né, assim, gostosa, saborosa, ela não pode ser nem tão salgada e nem tão doce. Ela tem que ser equilibrada, temperada, tá certo? Então, essas regiões aqui em amarelo, que representam as regiões temperada do norte e temperada do sul, são regiões onde tem um clima aí mais agradável, né, onde tem as 4 estações do ano bem definidas. Você consegue observar em cada período, né, um momento aí que está acontecendo a transição da natureza. Tudo bem? E por último nós temos as zonas glaciais. Glaciais ártica, né, e a glacial antártica. Ou seja, então essas são as camadas, né, as zonas climáticas aí do planeta. Tranquilo, pessoal? Bom, outro fator que vocês devem ficar atentos é a questão da altitude. Então fiquem espertos em relação a isso. Já já eu vou dizer para vocês o porquê. Bom, altitude significa, né, é a distância vertical medida entre um ponto e o nível do mar. Estima-se que a temperatura cai por volta de 0,5 graus Celsius a 1 grau Celsius a cada 100 metros de altitude. Ou seja,
quanto maior a altitude, menor será a temperatura. Você pode tirar, por isso, por exemplo, a região Campina Grande. Assim que você chega em Campina Grande, do lado direito tem um hotel, acho que é o Garden, né, um hotel bonito, né, do lado direito. E naquele ponto, eu já tinha feito uns estudos anteriormente, e ali está medido justamente 540, né, metros de altitude. Claro, se a gente for em relação a João Pessoa, né, porque João Pessoa é um marco zero, é uma região litorânea. Então, nesse caso, Campina Grande, como é uma região com quase 560 metros de altitude, isso faz com que a gente faça o cálculo rapidamente e chegamos à conclusão que a diferença de temperatura entre João Pessoa e Campina Grande é de média de 6 a 7 graus Celsius, né, uma da outra, justamente pelo fator altitude. E no inverno, essas temperaturas tendem a cair mais, né, por causa justamente da posição do planeta aí na questão da órbita, né, da translação. Quanto mais elevado, menor será a resistência do ar, ou seja, o ar fica rarefeito, o ar fica fraco. E também, gente, menor será a quantidade de gases. Então, é aquela questão, o gás oxigênio, o nitrogênio, né, que são importantes aí para que a gente possa respirar. É por isso que eu vou falar aqui uma situação para vocês que vamos puxar aí para situação futebolística, né? Um time de futebol, o Flamengo, né, de coração. O Flamengo, por exemplo, Rio de Janeiro, a região litorânea, né, tem uma altitude bem mais baixa, certo? Vai jogar na Bolívia, que é uma região de montanha, cerca de 3.000 metros de altitude, né, 4.000 metros de altitude. Ou seja, os jogadores que têm uma condição física nessa região, quando eles vão jogar, jogar a partida em uma região mais elevada, o ar, ele fica assim, o jogador sente aquela diferença, né? Ele fica cansado mais rápido, né? Então, todos esses fatores, eles levam em consideração justamente a altitude. Quem já está lá já está acostumado. E vice-versa, né? Quando o jogador de lá vem para uma região mais baixa, eles também sofrem, né, com essa dificuldade respiratória. Tá certo? Próximo ponto que eu quero tratar com vocês é sobre as formas de relevo. Lembrando que relevo é um conjunto de ondulações, de formas que existem no planeta superficial. Também existem aquelas partes que ficam aí, a questão abaixo do oceano, tá certo? As águas superficiais do oceano. Bom, existem 4 tipos de relevo: as montanhas, planaltos, planícies e depressões. Lembrando a vocês, aluno Evo Cristo, 3º ano, já estão há 7 anos comigo, e sabe que no Brasil não existe montanha, porque não existem encontros de placas tectônicas em nosso território, tá certo? Por isso que não originou aí esse tipo de relevo. Temos aqui outras formas de relevo, são as falésias, né? Já conhecemos as falésias que tem aqui no nosso litoral, e existe 2 tipos de falésia: falésia viva e falésia morta. A falésia viva é essa que nós temos aqui em Cabo Branco, que constantemente a água do oceano está se chocando ali na barreira, então ela está se desgastando, é o que nós chamamos de falésia viva. Falésia morta, quem teve já a oportunidade de ir à praia de Coqueirinho, um exemplo, lá existe assim, naquela área, aquela baía de Coqueirinho, né, onde tem um mirante, né, uma região, é uma falésia, e aquela falésia, ela é considerada uma falésia morta, porque a água do oceano, por mais cheia, o mar pode estar em ressaca, mas a água do oceano não vai chegar nem perto da sua base, né, da base da falésia. Então, por isso que não há
essa forma intempérica, né, em relação ao intemperismo, de desgastar o solo. Nesse caso, o que vai desgastar essa falésia morta? A radiação solar e a questão dos ventos. Tanto que existem os cânions de coqueirinho. Eu nunca fui, mas eu sei que existe, né, algumas fotos aí. Temos as colinas, né, as regiões um pouco mais elevadas, o bairro Colinas do Sul, né, para você chegar nele você tem que ter uma baixada, depois você sobe, então por isso colinas. Os vales são regiões que são formadas aí através de depressões, e as cuestas, né, são costas um pouco mais íngremas, né, aí no litoral. Bom, gente, aqui tem aí uma representação para vocês que fala sobre, por exemplo, a região da planície, tá certo? A região pode pegar aí como João Pessoa, né? Existe a questão da elevação, Planalto da Borborema, lembre-se daquele desenho que eu faço, tá certo? Então, Planalto da Borborema, aqui existe dois tipos de depressões. A depressão absoluta, então ela tem esse nome quando que aqui na física, né, vocês podem estar lembrando aí, que forma uma parábola com a concavidade para cima, né? Falei bonito aí, olha aí. Então, nesse caso, gente, ó, essa parábola, ou seja, essa depressão que forma, ela está abaixo do nível do mar, tá certo? A questão continental. Existe a montanha, né, que são regiões formadas por encontros de placas tectônicas, que no Brasil não tem, e as depressões relativas. Por exemplo, aqui eu posso estar falando uma cidade que vocês conhecem, duas cidades que vocês conhecem aqui na Paraíba, Guarabira e Patos. São regiões que, se vocês têm um conhecimento do lugar, se você parar para pensar, né, como ela é rodeada, né, de morros, né, de regiões elevadas. Então são regiões mais baixas. Isso impede a circulação dos ventos e faz com que essa área seja mais quente. Bom, temos aqui a questão das unidades de relevo do Brasil. Temos planície, planalto, depressão. O que está nessa cor aqui mais laranja, né, ela está representando as planícies. Então são as regiões costeiras, a planície do Pantanal, a região aqui da maior bacia hidrográfica do planeta, né, que é a bacia amazônica. Então vários rios, né, que formam também planícies. Temos os planaltos que predominam no Brasil. Então, se uma questão, uma pergunta, tiver lá, na moral da história, né, perguntando qual é o tipo de relevo que predomina no Brasil, são os planaltos. Tudo bem? E por último, nas depressões, depressão sertaneja, né, e outros tipos de depressões que existem aí no Brasil. Bom, gente, temos aqui outro assunto, massas de ar. Então, essas massas de ar são deslocamentos que acontecem em determinadas regiões, que elas levam as suas particularidades para outros lugares. Exemplo, acredito que você já deve ter ouvido, né, aí nessas previsões do tempo, onde diz assim, a massa polar que vem da Argentina, ela vem em direção ao Brasil e irá ficar estacionada durante alguns dias na região sul, podendo, né, se expandir para o sudeste do Brasil. Então, ou seja, massas de ar, se ela está vindo aí da região da Argentina, do Polo Sul, né, da Antártida, ela está trazendo consigo a questão da friagem, né, de uma situação climática de frio, tá certo? Então ela traz essas características. Por exemplo, posso estar falando também sobre uma massa de ar, por exemplo, da Caatinga, do semiárido. É uma massa seca e quente, né, porque não tem umidade naquela região. Vamos conhecer aqui algumas delas. E fiquem atentos, né, que tem uma pegadinha aí para vocês, né, não caírem nela. Massa equatorial atlântica. Então, se você parar, massa equatorial, Equador. Então, está naquela faixa,
né, você vai poder localizar nessa região equatoriana aí. Atlântica, ou seja, ela é quente e úmida, quente por estar no Equador e úmida porque vem do Oceano Atlântico. Massa equatorial continental. Então essa massa equatorial continental, ela está na mesma linha, né, que essa massa atlântica, porém essa massa continental, ela vai surgir dentro do continente mesmo, tá certo? Vamos lá. Ela é quente e úmida. Poxa, professor, mas só acabou de falar que quando uma massa ela é do interior do continente, ela é seca, porque não tem umidade, não está próximo do oceano. Mas lembrando que a floresta amazônica, tá certo? Ó, região da Amazônia, ela é quente por estar na linha do Equador e ela é úmida porque na floresta amazônica acontecem dois tipos de situações. Existe a evaporação, né, que é através dos rios, né, que é a própria manutenção da floresta, e também existe o processo de evapotranspiração, que é esse segundo que eu falei agora, é através da floresta, né, o processo de fotossíntese, né, a liberação de muito oxigênio. Imagine vocês, a questão aí, a questão da floresta amazônica, e diariamente estando liberando, absorvendo o gás carbônico e liberando o oxigênio. Né? Quantas árvores que existem ali? Temos aqui mais 3 tipos, que é a massa tropical atlântica. Então a massa tropical atlântica ela está um pouco mais abaixo do que a equatorial. Ela é quente e úmida, quente, né, por se tratar de uma região tropical, e úmida porque ela vem do oceano. Então, tropical atlântica é a que interfere aqui na Paraíba para a gente. Massa tropical continental, ela é quente e seca, tá certo? Agora, já nesse caso, a diferença, por exemplo, da tropical continental para a equatorial continental é porque existe a grande floresta amazônica, tá certo? Em meio ao continente. Já na região tropical, pegando ali, por exemplo, o Cerrado, né, que é uma região mais rasteira, ela é assim, um pouco arbustiva, né? Então ela não vai liberar tanto oxigênio assim, tá certo? Então, nessa região aí. E a massa polar atlântica, que ela é fria e úmida, né? Que ela vem aí, principalmente aqui no Brasil, ela é influenciada pela massa que vem do Polo Sul, né? Da Antártida, passando pela Argentina, Uruguai e chegando aí ao território brasileiro. Então essa representação aqui, ó, ela mostra, né? Por exemplo, massa equatorial atlântica, quente e úmida, questão do Oceano Atlântico, né? Nessa região. A massa equatorial continental, que eu falei para vocês, a questão da floresta amazônica. A massa tropical atlântica, que interfere também na nossa região. A massa tropical continental, que é mais ao centro do território brasileiro. E, por fim, a massa polar atlântica. Temos aqui correntes marítimas, é outro assunto também, né, que a gente vai tratar agora. Lembrando que em cada parte do território mundial existe uma temperatura diferente, ou seja, então as águas elas acabam adquirindo uma temperatura de acordo com a zona climática que ela esteja. Por exemplo, a região mais aos polos, uma água mais fria, né? Região aqui próxima ao Equador, nós temos aí correntes marítimas mais quentes. Um fenômeno aqui interessante, que é chamado de El Niño, tá? El Niño e Laninha. El Niño. O nome El Niño pode ser descrito como o aquecimento acima da média da temperatura da superfície do Oceano Pacífico. Ou seja, o Oceano Pacífico, né, que banha essa parte oeste da América, tanto a América do Sul como a América Central, América do Norte, e a costa leste, né, da Oceania e da Ásia. Já Laninha é a expressão adotada para relatar o resfriamento anormal da mesma região no planeta. Então veja o seguinte, um ano normal, né, que não é de El Niño, o que acontece?
A temperatura das águas, elas fazem o ciclo, tá certo? A água fria do Oceano Pacífico, aquela questão da água quente, então eles fazem todo o ciclo aí, hidrológico aí, né? Já no ano de El Niño, os ventos equatoriais, eles se tornam mais fracos, fazendo com que essa temperatura da água, ela se torne mais quente na costa do Peru, do Chile. Isso é uma situação anormal. Bom, gente, esse nome El Niño, ele vem justamente porque pescadores, né, da região do Peru, tá certo? Próximo aí também do Chile, eles perceberam esse fenômeno em que muitos peixes começaram a aparecer no mês de dezembro, né, na sua costa. Então os pescadores associaram, né, a questão bíblica da multiplicação dos peixes, né, a questão do alimento. E colocaram esse nome El Niño, né, o menino, tá certo? Por estar no mês de dezembro, né, e associar essa questão aí, tá bom? Esse fenômeno. Bom, o que acontece em anos de El Niño? Então, essa água aqui, essa região ela fica mais quente e chuvosa, o Nordeste fica mais seco, né, devido à circulação dos ventos, o Sudeste também fica mais seco e o Sul fica chuvoso. Né? A região aí Nordeste dos Estados Unidos, né, fica mais quente e assim por diante. Então, esse fenômeno ele não só altera a região do Pacífico, mas em toda a parte, boa parte do planeta, né? Bom, gente, finalizando a nossa aula, nós temos aqui mais dois assuntos: maritimidade e continentalidade.